TV Assembleia, a TV do nosso povo. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Engenheiros estão querendo, aliás, essa luta já é uma luta bem antiga, não é tão recente não. Engenheiros de todo o país, mobilizados através das suas categorias, das suas entidades, dos seus sindicatos, suas corporações, estão tentando rever uma decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que autorizou as empresas de energia a prestarem serviços acessórios. As concessionárias de energia elétrica nos estados, como a nossa aqui, a Coelce, elas estão autorizadas pela ANEEL a realizarem serviços acessórios e que na prática está fragilizando, não é, o trabalho de engenheiros em todo o país. É um alerta que está sendo feito pelo Sindicato dos Engenheiros e esse debate está sendo realizado inclusive dentro do Congresso Nacional, onde audiências públicas já aconteceram, inclusive por intercessão até de um deputado federal aqui do Ceará, o deputado Chico Lopes, do PCdoB aqui do Ceará, que tem inclusive sido um parceiro dos engenheiros nesta luta, outros deputados também, mas eu me recordo particularmente do deputado federal Chico Lopes aqui do Ceará, que inclusive já solicitou audiências públicas que foram realizadas. A gente vai conversar sobre este assunto aqui no programa e saber o porquê que esta decisão da ANEEL precisa ser revista. Por qual motivo? A sociedade perde ou a sociedade ganha? O que é que ela está perdendo de fato? São temas, são assuntos que você vai compreender a partir de agora no programa Questão de Ordem. Eu estou recebendo aqui dois convidados que vão nos ajudar nesse debate. Eu recebo com prazer o Dr. Jurandir Picanço, que está aqui no programa. Ele é consultor para assuntos de energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC. Aqui no programa também a doutora Tereza Neumann de Freitas. Ela é a presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará, é diretora da Federação Nacional dos Engenheiros. A doutora Tereza ela é graduada em Engenharia Elétrica pela Unifor, tem especialização em Segurança do Trabalho e Gestão Pública e é funcionária pública da Prefeitura Municipal de Fortaleza. A partir de agora está no ar o Questão de Ordem. Você pode interagir conosco pelo nosso telefone, esse número aí que está no vídeo, 0800, que é o Disque Assembleia. Você pode mandar a sua comunicação, inclusive você pode sugerir temas para programas. Você tem um tema que você gostaria de ver debatido aqui no programa, você pode se comunicar com a produção do Questão de Ordem por este número. A ligação é gratuita. Doutora Tereza, tudo bem? Boa noite. Doutor Jurandir, prazer. Tudo bem. Tudo bem? Não, boa noite. Prazer tê-los aqui. Essa luta é antiga, né, doutora Tereza? O que é que falta, né? Por que a ANEEL, pelo menos, ela se sentou para ouvir os argumentos? Nós tivemos, assim, foram várias etapas, né? Primeiro foi a questão do Coelce Plus, que essa daí foi em 2008. O que é isso? É um programa da Coelce? Que a Coelce institucionalizou como um programa de prestação de serviços que começou a realizar serviços de todas as naturezas, né? De engenharia, comercializando produtos, cobrando na conta de energia, fazendo todo tipo de atividade que nós entendemos que são atividades próprias do mercado. E que não são atividades, principalmente essa luta é de 2007, né, com relação ao Coelce Plus. Aí se fez todo um trabalho, inclusive a FIEC esteve junto conosco, o Sinduscom, o CREA, aí entraram mais a Federação de Micro e Pequenas Empresas aqui do Estado do Ceará, todas as associações, entraram 22 entidades nessa discussão. E nós conseguimos mostrar as irregularidades, as práticas anticoncorrenciais que ocorriam nesse processo do Coelce Plus, e a ANEEL, a própria ANEEL, conseguiu que a Coelce deixasse de realizar esse serviço. A própria ANEEL? Sim, foi obrigado, né? Foi determinado que a Coelce não parasse com o Coelce Plus. E parou. E, ao mesmo tempo, foi autuada
E teve uma série de medidas que foram adotadas também com a grande participação e ajuda da nossa agência reguladora aqui no estado do Ceará, a ACE, que fez todo o levantamento, constatou todas as irregularidades que nós apontamos. Foram realizadas audiências públicas, a Aí, ACE na participou época, e ela se convenceu. Não, aí nesse período foi toda uma discussão que foi realizada e tudo, e depois, agora, que em 2012, é que essa prática que a Coelce fazia aqui no estado do Ceará, é que foi levado para a ANEEL, quer dizer, a ANEEL vendo toda a questão, né, e o que constava aí nos contratos das concessionárias e tudo, eles resolveram... Essa prática que era só do Ceará, agora é nacional. Era, do Ceará. E depois saiu disseminando aí para Niterói, que também foi com uma empresa que é ligada ao próprio grupo da Coelce, a Ampla, mas lá os vereadores, a Câmara de Vereadores tomou uma atitude e também parece que andou questionando as atividades que estavam sendo realizadas. E agora, em 2012, surgiu uma proposta da ANEEL com uma resolução através de audiências públicas, né, que foram 10 no Brasil todo, tentando fazer o seguinte, trazer de volta essa atividade para as concessionárias de distribuição de energia elétrica, além da concessão pública, mas para todas as concessionárias que atuam no nosso país. E agora como uma coisa oficial, uma coisa referendada. Aí teve todo um processo, Mas isso não é ainda uma realidade, essa decisão. Ela está em processo de implantação, é não, isso? Não, é assim, ocorreram 10 audiências públicas. Nessas audiências públicas, nós tivemos assim uma participação efetiva e aqui contamos realmente com a participação do engenheiro eletricista também, né, Jurandir Picantes, que já foi presidente da Coelce, então é um consultor e uma pessoa assim, que tem todo um aparato, tem um conhecimento de conhecimento causa, né? Exatamente de todo o processo, de como ocorre tudo, e nos ajudou muito também nessas audiências. Mas agora, no dia 11, sim, aí veio essa resolução e nós demos muitas contribuições, a Federação Nacional dos Engenheiros, com todos os 18 sindicatos, a FIEC, o Sinduscon, CREAS, CONFEA e a Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, PROCON. Aí entraram várias entidades também nas audiências e foram dando as contribuições. E a ANEEL teimando, sem querer levar em consideração praticamente nada que nós estávamos expondo, que é mostrando as dificuldades que irão ocorrer, não só para o mercado, principalmente para a sociedade. Porque a nossa visão é que isso é um monopólio. É um monopólio que nós vamos, no decorrer do programa, tentar explicar. Isso. Mas aí o que acontece? Veio essa questão toda e depois das audiências eles ficaram tentando aprovar isso na reunião de diretoria da ANEEL. Que na realidade é aprovado só pelos diretores da ANEEL. E agora, no dia 11, de uma forma assim... 11 agora? De outubro, eles levaram a proposta, né, e graças a nós, porque normalmente nós olhávamos na internet na quinta e sexta-feira, ficávamos monitorando, que as reuniões eram sempre na terça. Só que nessa semana, dia 11, a ANEEL resolveu antecipar a reunião. E deixou de fazer na terça da semana seguinte para fazer na sexta-feira. E a sorte foi que o nosso consultor, a pessoa que nós realmente assim, temos como, que nos ajuda muito, né, nesse processo, teve a oportunidade de saber e a partir daí eu também tomei conhecimento por ele e Vocês foram para lá. E nós aí começamos a fazer um grande movimento que foi pequeno demais, mas ainda conseguimos, né? Só na quinta-feira, para na sexta, às 9 horas da manhã, estarmos lá. Em Brasília. Em Brasília. E aí, então, o que é que resolveu? A ANEEL suspendeu o tal do serviço? A ANEEL aprovou a resolução, só que com algumas restrições. Vamos já saber que restrições são essas. Doutor Jurandir, o senhor foi presidente da Coelce. O que é de fato? Porque o nosso público, que é mais leigo, ele talvez não esteja compreendendo
Qual é o cerne desta questão? Pronto, exatamente. Eu aproveito essa oportunidade para esclarecer bastante essa questão. A Coelce, ela presta um serviço que é considerado um monopólio. O consumidor, ele não pode escolher qual a empresa a qual ele quer se ligar. Tem que se ligar à Coelce, que é a única concessionária da energia em todo o estado do Ceará. E assim se dá por todo o país. Então, esse consumidor, ele já tem uma ligação com a concessionária a partir de ser a única que presta esse serviço. Uma conta de luz todo dia. Daí a Coelce tem o monopólio. E a Coelce, ela tem todas as informações do consumidor, desde o seu cadastro, consumo, quando precisa fazer uma reforma, uma ampliação, ela tem todas essas informações. E o que a ANEEL está pretendendo é conceder, autorizar que essa concessionária preste serviço nas instalações internas do consumidor. Classificado. Ou seja, entrando a concessionária que hoje ela explora o monopólio, que da possa rua para também fora explorar um serviço que é atendido pelo mercado a partir de empresas, de engenheiros e de prestadores de serviços que atendem esse mercado. Mas a concorrência da Coelce não seria boa, não, para o mercado? Não, porque a Coelce está numa situação privilegiada de conhecer a prática do consumidor, de ter o cadastro de consumidor, de saber quando o consumidor precisa de um determinado serviço. E isso já aconteceu no passado aqui. Nós tivemos essa experiência e que foi um desastre. Resultado do período de 6 anos em que a Coelce desenvolveu esse tipo de serviço. As empresas prestadoras desse serviço no Ceará desapareceram, porque não tinha Mas para a gente explicar isso. Quer dizer, isso já aconteceu no Ceará? Isso já aconteceu no Ceará. Na época não tinha ANEEL, na época, né? Já tinha ANEEL. Já tinha? Mas o que ocorre é que, nesse momento, a Coelce desenvolveu o serviço sem autorização da ANEEL. Isso foi considerado que era irregular e teve Por isso que gerou todo suspender. esse debate. E agora o que é que a ANEEL está pretendendo fazer? Por pressão das concessionárias. Concessionárias com objetivo ganhar de dinheiro. aumentar o seu Ganhar faturamento, dinheiro, está claro. dentro da perspectiva deles, eu acho que eles o que eu- estão dentro do papel deles de aumentar o seu faturamento, pressionar a ANEEL, e a ANEEL tomou esse partido, procurando regularizar que as concessionárias pudessem fazer serviços atendendo às instalações internas dos consumidores, concorrendo com o mercado. Quando, na realidade, há um desequilíbrio muito grande, porque a concessionária já tem um cadastro do consumidor, já tem o poder de corte daquele consumidor, e isso a coloca numa situação diferenciada no mercado. Então, essa é o que está em questão. Ou seja, para que o telespectador compreenda, quer dizer, um determinado condomínio ou uma residência que quer fazer uma reforma na instalação elétrica, trocar a caixa enfim, ela pode hoje chamar uma empresa do mercado, procura no catálogo, etc., faz uma pesquisa de preço e chama e etc., negocia e faz. Se as concessionárias ganharem isto, pela força e pelo tamanho delas, elas tendem a sufocar esse mercado, terminam ficando com o monopólio e aí vão ditar o preço. Exatamente. Porque sem concorrência, acabou-se. Exato. O detalhe importante é que existem muitas atividades que a própria concessionária é quem aprova o projeto. A própria concessionária é quem fiscaliza para verificar se as instalações foram feitas corretamente. E se ela mesma estiver realizando esse serviço, ela mesma estará se autofiscalizando, ela mesma Botar a coisa para pastorar a galinha. o seu próprio projeto. Então, é uma deformação que, olha, eu tenho certeza que na teoria da Fica regulação, tudo na mão da isso aí é concessionária. claro que não pode ser feito. Mas não sei por que a ANEEL levou isso, mas felizmente, nós temos hoje na diretoria da ANEEL 3 diretores, porque o total deveriam ser 5, mas 2 saíram e estão sendo indicados ainda. Quem indica? Já foi aprovado. É o presidente da A ANEEL, é bom que o nosso telespectador compreenda, essas agências reguladoras foram criadas no governo do Fernando Henrique. O objetivo dessas agências, a ANEEL, aquela de telefonia, a Anatel,
que geralmente, essas reguladoras são acusadas de sempre ficarem contra o consumidor. Não sei por quê. Aqui, por exemplo, na Assembleia já teve audiência pública com a história da telefonia móvel, agora a Assembleia vai instalar uma CPI na terça-feira, amanhã, e sempre a Anatel tem se posicionado a favor das empresas de telefonia móvel contra o consumidor. É impressionante isso. Quando as agências reguladoras, pela ideia da criação, era exatamente para regular o serviço, para que elas melhorem a qualidade do serviço. No caso, por exemplo, da telefonia móvel no Brasil, hoje é um desastre. Não, mas eu quero fazer uma observação. Apesar de que nós estamos posicionados contrário a esse movimento dentro da ANEEL, a ANEEL é uma agência que tem, pelo menos, agido de uma forma bastante transparente. Ela faz audiências públicas, as reuniões de diretoria são reuniões públicas, que podem ser transmitidas pela internet, em que qualquer pessoa pode participar da reunião, como nós tivemos a oportunidade de participar da reunião e conseguimos, com a nossa argumentação, modificar o posicionamento de 2 dos 3 diretores. Quer dizer, tem 3 diretores, faltam 2 a serem indicados. Quem indica esses diretores? É o É governo? o presidente da República indica e tem que ser presidente indica todos? submetido e tem que ser submetido ao Senado. Ao Senado. Então, no caso, foram indicados 2 novos Eu imagino diretores. uma guerra de pressão para a indicação desse pessoal, né? O perfil de um diretor Deve ser técnico. tem que ser técnico. Claro. E predominou durante algum tempo o perfil político. Parece que depois que viram que não dá certo, voltaram a... São as deformações Pelo brasileiras, menos né? o Que que- se cria uma coisa dentro de um espírito, mas a coisa começa a ser deformada. As informações que eu tenho é que os 2 novos diretores da ANEEL Serão são técnicos. Os Agora, dois que o virão. foi aprovado hoje. Um deles, já eu não vi, sei o segundo. Um deles. Já foi um aprovado foi. no Senado? Eu não estou Quem era? lembrando Você- agora não. o nome, mas eu Ele, sei ele era um é superintendente da ANEEL, uma Pois é. pessoa do próprio quadro da ANEEL, entende? viu? parece que é uma pessoa que É. bem já é Se bem ligada. que não deixa de ter ligação aos setores. política nesse negócio. Tem, mas o perfil. Mas que tenha pelo menos um pois é, perfil técnico. o perfil técnico. Mas eu acho até, assim, complementando aqui o que o doutor Jandir está falando, assim, eu até tenho batido muito nessa questão de ANEEL e, às vezes, pelo tempo que você não consegue ter a oportunidade de fazer esse tipo de referência boa. Né? Eu acho que na questão Coelce Plus, tanto a ACE, que é a agência reguladora aqui do Estado Funcionou. do Ceará, como a ANEEL, tiveram um papel assim, fundamental Isso é nesse importante. processo de realmente Ser fazer dito. com que o processo Coelce Plus acabasse aqui no Estado do Ceará. Agora, e também nós tivemos a oportunidade de ver agora nessa votação da reunião de diretoria da ANEEL, no dia 11, posições coerentes, como foi a do diretor, né, André Peptoni, assim, querendo um esclarecimento público ali na hora do relator. Quer dizer, me surpreendeu a forma como houve essa posição. Então, eu Por conta fiquei a mais... pressão é importante. E por conta também a disso. nossa mobilização, ele, quer dizer, como diretor-geral também, não é? O diretor-geral puxou, nós sentimos, assim, deu para perceber que ele estava se sensibilizando com toda aquela abordagem que nós estávamos fazendo, inclusive o diretor André Peptoni tentou tirar mais itens e conseguiu, não é, tirar o item banco de capacitores, né? E eu acho que se nós tivéssemos tido mais oportunidade de discussão com ele, com o diretor-geral e tudo ali, talvez tivesse saído também a questão da eficientização energética e da consultoria. O que é que saiu do final dessa reunião? Na realidade, ficou O que é que para ficou? ser regulado Tereza, posteriormente. deixa eu dar um esclarecimento. Pois não, Seguinte, doutor Jurandir. Porque essa resolução que está em apreciação, ela não trata exclusivamente desse assunto. Sei. Ela trata de outros assuntos que também nós não temos nenhum posicionamento, nenhum questionamento. Certo. Então, isso se soma dentro do processo, entende? Que é cobrança de serviços na fatura e tudo, que isso não tem nada a ver
com aquele posicionamento. Então, apenas algumas dos itens é que estão sendo, Relacionado com isso. estão sendo questionados. E o principal disso ficou que aquele serviço, a maior parte daqueles serviços que nós achávamos que realmente não poderiam ser feitos, ficaram para uma decisão posterior. Então, isso Adiou, aí, mas não disse também quando. Não, 2004 é o que 2014. eles falaram, né? Ou 2014. 2014. Mas, de Aí qualquer 2014 forma... ano de compra. Pois é, mas de qualquer forma, nós, assim, a nossa avaliação é que foi uma posição favorável. Foi? Para nós. Foi uma Assim, vitória. para o Sim. nosso Sim, movimento, porque para a pelo sociedade. andar da carruagem, parecia que a Exatamente. coisa ia É porque ficar. o que nós sentimos é o seguinte, o diretor, que era o relator desse processo, extremamente comprometido em aproveitar, em aprovar o completo Exatamente. favorável à concessionária. Sim. O superintendente, que é quem De faz regulação. toda a parte técnica do processo, extremamente comprometido em aprovar tudo que estava Marcos lá. Bragato, que nós tivemos inúmeros embates. Mas com o nosso esclarecimento, mostrando que, inclusive, o marco regulatório, a legislação, tem indicações contrárias a isso, Isso é importante. nós deixamos isso muito claro lá. Os dois diretores que não estavam diretamente envolvidos se posicionaram a nosso favor. É, porque se o marco regulatório, quer dizer, a legislação, aí você joga argumentos fortes para desarmar esse intuito. O marco Deliberado. regulatório que foi aprovado em 2004 foi assinado pela atual presidente, ela era ministra. Das Minas de Energia. E lá tem dito que as concessionárias não poderão executar serviços outros além daqueles. Que já é o grande Que era filão que o eles têm. correto, Eles já né? estão com o filão. Né? Isso Exato. está na orientação do marco regulatório. Aliás, esse filão é tão grande, doutor Jurandir, que eu aqui nesse programa, durante a CPI aqui da Coelce, foi realizada aqui na Assembleia, tem um problema aqui do nosso preço da energia, nós só o Ceará paga uma energia muito cara, porque há um contrato aí que amarra a energia na energia muito cara que a gente compra. Isso aí é um problema, É um problema que semelhante. É um problema que nós semelhante. herdamos num contrato de venda da Coelce que está amarrado aí por 20 anos. Isso é um problema para dizer. Não, mas não tem nada a ver com o Não, eu contrato sei. de venda. Não, isso aí é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Mas eu estou só dizendo que como já é um filão as concessionárias, elas já têm um filão, elas já ganham muito dinheiro. Já pensou ter 3 milhões de consumidores, clientes nas mãos? Isso daí não se compara a nada no mundo. É verdade. E na análise dos senhores, quer dizer, não há como o mercado competir. Não tem como. Olhe, com uma concessionária, até esgotar, digamos, a concorrência, aí fica com a liberdade de estabelecer o preço que achar A conveniente. tendência, pela sua experiência, como o senhor disse aqui, que no Ceará já tivemos uma prática que foi um desastre, a tendência seria, em médio e Olha, longo o poder prazo... de mercado de uma concessionária é Absurdo. enorme. O poder de mercado é enorme. eu imagino. Só para Inclusive, você... até de quem produz o material, ela teria o poder, inclusive, naquela fábrica que produz o equipamento. Não é? Pode chegar e fechar uma indústria e dizer assim, nós compramos um Compramos toda a estoque produção. todinho. Agora, o que é que estava dentro dessa resolução? Projeto, execução, manutenção, reforma, Tem até venda de tudo, equipamentos. né? E essa resolução parece que foi feita Não nas foi concessionárias. feito, né? Foi, mas foi por Foi, pessoas foi. totalmente comprometidas. Foi. Então, dizia, tudo isso aí para subestações, banco de capacitores, geradores, micro e mini geração de energia, quer dizer, a Coelce, que trabalha com energia elétrica, poder atuar em micro e mini geração de energia, a Coelce não, todas as concessionárias do Brasil. Nós estamos falando de Coelce para que os consumidores tentem entender, né, que é a concessionária aqui do estado do Ceará. Mas ela poder fazer micro e mini geração de eólica, solar, biomassa, tudo, gás, o que fosse. E além disso, ainda instalações de unidades consumidoras, que envolve consumidor residencial, industrial e comercial. Então, aí o que é que nós conseguimos? Que esses serviços ficassem sem ser regulados. Quer dizer, as concessionárias não podem realizar
nenhum desses serviços. Ainda não podem? Não, que estavam propostos. E a nossa luta vai ser para que elas não possam nunca. E até fazermos uma análise bem profunda Nunca? do que Você não foi acha aprovado. Que nunca? Nunca. Nunca. Eu vou fazer aqui um intervalo. Tereza e doutor Jurandir, a gente volta já. Eu achei essa palavra foda. Nunca, never, né? Never. Jamais. Estou aqui com a Tereza Neumann, que é a presidente do Sindicato dos Engenheiros, também ela integra a diretoria da Federação Nacional, e o doutor Jurandir Picanço, ex-presidente da COELS, e ele é consultor para assuntos de energia, é um especialista na área da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC. A gente vai para um rápido intervalo, o Questão de Ordem volta já. O tráfico de animais selvagens está esvaziando nossas florestas. Junte-se à luta dos médicos veterinários e zootecnistas no combate a esse crime. Não compre animais ilegalmente. Denuncie. Acesse o site e saiba mais. Conselho Federal de Medicina Veterinária. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Hoje estamos falando de COELS, de energia elétrica, de serviços acessórios e de uma luta nacional dos engenheiros. E não deixa de ser também uma luta dos empresários, né? Porque aqui no Ceará eu estou percebendo, e vocês já perceberam, que há, digamos assim, uma parceria entre a Federação das Indústrias, através do seu consultor para a energia, que é o Dr. Jurandir Picanço, que está aqui no programa, com a luta do Sindicato e da Federação Nacional dos Engenheiros, representados aqui pela doutora Tereza Neumann. Tereza e doutor Jurandir, esses serviços acessórios, que o público já entendeu, que é obras de engenharia em estabelecimentos residenciais e comerciais, como vocês falaram, montagem de subestações, etc, 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 etc. Mas tem um item aqui que diz o seguinte, que os consumidores e o mercado profissional seriam os maiores prejudicados. Mas para realizar esse serviço, mesmo as concessionárias não teriam que contratar profissionais? Pronto. E não são os engenheiros? Eu queria compreender onde é que os engenheiros perdem, já que, por exemplo, a COELS, ela teria para fazer o serviço, e se ela, digamos, em tese, se ela ficasse dona do mercado, ela ia precisar de mais engenheiros para dar conta dos serviços, ou não? É uma lógica. Pronto. E aí ela teria que contratar mais, ou não? Então, vamos só pensar aqui em uma situação. Porque uma empresa que está crescendo, Tá. que está expandindo seu mercado, o que é que ela faz? Ela contrata mais pessoas. No caso, para uma concessionária dessa, do Paraná, COELS, ela é dona do mercado, ela teria que ampliar seus quadros, contratar. Eu queria entender o seguinte, essa relação de serviços acessórios feito por estas companhias e a diminuição do mercado de trabalho dos profissionais, porque elas não precisariam contratar. Pronto. Agora eu lhe faço a seguinte pergunta. É justo que eu tenha uma empresa que já realiza o serviço no mercado,
livremente. Estou falando em justiça, né? Porque, Não, porque mas aqui a lei do mercado, às vezes, não é muito justa. Pronto, mas nós temos que brigar por essa justiça. E é para isso que existem os órgãos. Se você deixar de ser de dono de uma empresa para ser funcionário. Não é só isso. Vamos analisar. Você tem os empregados, você paga os impostos e você presta o serviço diretamente ali com aquele consumidor. Na hora que a concessionária vai prestar esse serviço, ela teria que fazer a contratação dessa empresa ou de outros profissionais. Num caso terceirizar, como esse, você disse. exatamente, você termina tendo o quê? Aquela empresa que estará contratando aquela outra empresa para executar o serviço, ela com certeza vai ter que ter, acima daquele serviço, um lucro. Sim. Que aumenta o valor, o preço dos serviços, o custo dos serviços, e além disso, ela pode também achatar demais, que é o que hoje se vê na questão da terceirização. Porque se você pensar hoje que a maioria das empresas terceirizadas tem que trabalhar, às vezes, com custos bem abaixo das suas condições de cumprir a questão das exigências legais, como relacionada aos equipamentos de segurança de trabalho para os trabalhadores, pagar as horas extras adequadamente, aí termina que você começa aí a ter é um problema da Justiça do Trabalho. Aí a Justiça do Trabalho entra para regular isso aí, porque nós estamos no Estado de Direito. Sim, aí você acha que a Justiça do Trabalho, você acha que a Secretaria Regional do Trabalho, ela tem perna, tem equipe de profissionais de fiscais para sair fazendo esse tipo de fiscalização. Mas se chegar a Justiça do Trabalho, ela dá uma resposta. Não existe esse tipo de coisa. Mas, Tereza, a Justiça do Trabalho, ela tem até uma fama de ser uma justiça a favor do empregado, tudo bem, patrão. Você está levantando, você está fazendo o papel do advogado do diabo. Não, eu não quero ser advogado do diabo, não. Não, pelo contrário. Eu digo papel assim, levantando realmente questões eu estou fazendo questionamentos para propiciar o debate. Analisada, desculpa a brincadeira, é assim, você está fazendo o papel realmente. Eu estou instigando para que a gente possa, o telespectador, compreender as nuances, Você está fazendo um papel importantíssimo, porque está levantando determinados questionamentos que muitas pessoas vão levantar. Mas o que nós entendemos é que aí, por que nós vamos ter que ter, se nós podemos gerir os nossos próprios negócios, se nós podemos ter os nossos próprios clientes, se nós podemos estar favorecendo a sociedade com preço adequado, porque a concorrência é igual para todos, você vai ter que ter uma contratadora de todos os serviços, de empresas, de micro, pequenas, grandes empresas, e além disso, contratar também, subcontratar profissionais, que nós sabemos que os salários não são justos, não são pagos adequadamente, não é pago piso profissional, entendeu? Eu sei, existe uma série de essa irregularidades. distorção que vocês estão colocando aí, o doutor Jurandir deu aqui um exemplo que é cabal, né? Quer dizer, de uma experiência já vivenciada e que foi um desastre, foi esse termo utilizado por ele, é irrefutável. Agora, nas regras, por exemplo, do capitalismo, do mercado, o esquisito é porque na regra do capitalismo, quanto mais a concorrência, a ofertação do serviço, o preço vai se regulando. Né? Mas ela já tem uma concessão pública, não tem lhe ajudar. Pois não, doutor Jurandir, eu quero ouvi-lo. Pois é, eu posso lhe ajudar apresentando os argumentos dos que defendem que as concessionárias devam fazer. Defendem porque estão oferecendo mais uma opção de serviço ao mercado. Será bom para o cliente que ele terá mais uma opção. Isso. E será bom para o consumidor porque parte dos lucros servirá para reduzir a tarifa. Esse é o argumento. Esse é o argumento. Agora, o que é que pesa mais? Hoje você está oferecendo uma oportunidade a mais no mercado. Amanhã você terá a única oportunidade no mercado. Então, isso aí, para mim, é fatal, entende? Isso aí deixa de ser... E o que isso tem a ver com o valor da taxa da energia? Eles oferecem isso? Oferecem que uma parcela do lucro nessa atividade venha servir para reduzir
a tarifa de energia. No futuro, Deus sabe quando. Pronto, e é muito difícil porque a contabilidade da empresa, aquele agente que está atendendo um serviço da concessionária que é monopólio, ele poderá fazer um serviço interno na instalação. E como você vai jogar? Você vai jogar onde? No serviço. É difícil fazer essa. Complicado E isso. tem mais É outra. impossível fazer o acompanhamento. Tanto que Claro. a Coelce prestou esse serviço durante 6 anos e a ANEEL, que faz uma fiscalização anual, nunca identificou que estava fazendo isso. Só foi tomar providências quando recebeu denúncias do Sindicato dos Engenheiros, do Sinduscom e da FIEC. A partir da denúncia é que foram apurados as distorções, ou seja, 6 anos de fiscalização não chegou nem a detectar que essas irregularidades estavam comprometidas. Só um minutinho, Tereza. O que eu queria também perceber, que eu estou percebendo, queria que o senhor confirmasse ou não, quer dizer, isso também não interessa às empresas, então, pelo que eu estou vendo. Quer dizer, os empresários seriam também reféns desse monopólio. Exatamente, que as empresas que trabalham nessa área, na área de fabricação de acessórios, na área de montagem. Não, e o próprio empresário que vai ser o cliente, não interessa a ele também ficar na mão de um monopólio. Exatamente, não, o empresário cliente, mas o empresário que está no mercado, esse sim. É que vai ser o principal prejudicado, porque ele vai ser prejudicado logo no início. O outro só vai ser prejudicado quando realmente o mercado estiver concentrado. A ninguém, na área a nenhum empresário. Só as concessionárias. Não interessa. É isso que eu estou querendo compreender. Quer dizer, os empresários também estão acordando para essa realidade, que isso lá na frente vai redundar em mais custo para eles. Exatamente. E tem mais o seguinte, no caso das concessionárias que vão prestar esse serviço, prestando esse serviço, quem vai passar, quem vai informar os lucros, né, apurados, né, desse serviço para a ANEEL é a própria concessionária. Quer dizer, ela que vai fazer o demonstrativo dos lucros para poder a ANEEL pegar aqueles percentuais. 50, 10, 30, a história 20, é a história da raposa tomando conta do galinheiro. Aí é um negócio exatamente complicado. isso. É muito complicado. Agora, outra coisa também que eu queria assim, deixar ressaltado, assim, que nós vivenciamos, né, à época, é que pelo fato da concessionária ter a condição de fazer as normas, ela pode fazer normas que a beneficiem. Ela tem a condição de mudar normas. Ela é permitida isso? Ela é a que faz as normas para nós atendermos. Os nossos projetos são feitos de acordo com as normas. Agora ela vai fazer a norma para ela Foi ela própria. que fez, são as concessionárias que elaboraram as normas de micro e mini geração de energia. As concessionárias é que vão ter a prerrogativa de chegar lá e fazer a inspeção dos serviços. Eu posso complementar, porque a ANEEL, a Agência Reguladora, das linhas gerais, mas os detalhes da altura, da ligação, né? Esses detalhes são estabelecidos pela concessionária. E são desses detalhes que vão ter aprovações, vai ser a fiscalização e tudo. Ela pode ser tolerante porque foi ela quem fez. No outro, ela vai ser altamente rigorosa porque foi um terceiro. Era o que acontecia. E aí é onde gera o descompasso da concorrência. Exatamente. Aí, por exemplo, a concessionária analisa os projetos. Na hora que os projetos entram na concessionária, no setor de análise da concessionária, são verificados determinadas questões. Porque hoje, depois da briga do questionamento Coelce Plus, nós conseguimos que alguns projetos não fossem mais analisados pela concessionária. Passaram a ser analisados pela ASTEF. Quer dizer, a experiência do Coelce Plus foi definidora para que o Brasil todo acordasse por uma situação, porque o Ceará vivenciou uma experiência que não aconteceu em outro lugar. E é isso que nós estamos levando. Nós sentimos a obrigação de levar essa experiência para todos os estados brasileiros. Agora, Tereza, aqui no intervalo, inclusive, eu tinha falado aqui de audiência pública, o doutor Jurandir me corrigiu no intervalo, eu queria que ele explicasse direitinho. Não aconteceram, então, as audiências públicas. Eu falei aqui até do deputado Chico Lopes, que tentou, não é? Mas não aconteceram ainda as audiências? Não, a própria ANEEL promoveu audiências públicas. Sim. Essas audiências públicas se anteciparam a esse fato que nós estamos falando. Agora, quando já existia a proposta de aprovar na diretoria da ANEEL, é que
através do deputado Chico Lopes, ficou marcado uma audiência pública da Comissão Lá na de Câmara. Minas e Energia da Câmara. No dia, nas proximidades do dia, eles tiveram outro tema de maior interesse e substituíram. Lá na Câmara. Nesse momento, então, foi suspensa essa audiência pública e não foi remarcada. Não foi remarcada. Porque havia um compromisso da ANEEL de só colocar em votação depois que houvesse audiência Aí pública a na ANEEL Câmara. foi, antecipou e fez o... Como não aconteceu. houve mais uma marcação da audiência pública, eles fizeram isso aí. Mas eu queria voltar ao Agora eu tema. pergunto, só antes de o senhor voltar a esse tema, ainda na opinião dos senhores, é importante essa audiência pública Sim. na Câmara, Sim. mesmo Tá sendo com isso foi solicitado. Porque adiado? o assunto ficou prorrogado. O assunto está sobrestado, mas não está Não. definido. Exatamente. E o ainda está deputado definido. Chico Lopes está exatamente já com a solicitação aí em 3 comissões da Câmara Federal. Sim, mas o senhor ia complementar aí? No caso, que é o principal, que a ANEEL estabelece, define muita coisa. Por exemplo, define que o consumidor apresenta um projeto para ser aprovado na concessionária, a concessionária tem 30 dias para aprovar. Então, digamos que a concessionária cumpra exatamente o que está estabelecido pela ANEEL. Uma empresa qualquer apresenta o projeto, no 30º dia eles aprovam. A própria Coelce apresenta o projeto, 1 ou 2 dias está aprovado. Isso é um diferencial para o consumidor muito grande. Olha, o nosso projeto em 2 dias está aprovado. Você quer... Entende? Então, é impossível que se tenha viciado o um processo, balizamento, viu? Não dá para ser assim. Exatamente. Eles não podem usar o argumento. Agora eu compreendi perfeitamente. Quer dizer, o argumento do próprio capitalismo, da lei do mercado, esse argumento não vale porque eles teriam todas as vantagens. Eles têm um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande e isso a gente diz que cria uma assimetria no mercado. Você tem um grupo que tem muito mais informações, sabe quando o consumidor, olha, eu vou precisar ampliar a minha, porque eu estou sobrecarregado. A Coelce já apresenta um projeto. O consumidor nem foi atrás ainda da empresa, já está apresentando uma proposta, adiantando. Eles dizem o quê, confrontados com esses argumentos, doutor Jurandir? É que é mais uma oportunidade para o consumidor e que vai contribuir para a redução da tarifa. São esses os dois argumentos. E o que pior são é que, assim, não é nem que essa questão do prazo é fundamental, né? Porque todo mundo quer ter os seus projetos, ter o seu serviço realizado com o tempo mais rápido. E o pior disso tudo é Mas- que o consumidor, que no final das contas é o que vai pagar o mais caro, ou pelo menos ter uma opção de preço de mercado, ele está passando ao largo disto, não é? Salvo alguns momentos como este. Olha, a primeira opinião do consumidor é que não tem nada a ver porque ele quer mais uma oportunidade no mercado. Exatamente. Essa é a reação, A reação. mais imediata do Mais consumidor. imediato. E que termina sendo lá na frente um tiro no pé. Eu tenho uma experiência doméstica para mostrar como pesa o fato de ser a concessionária. O meu filho, síndico do prédio dele, aconteceu um acidente que queimou a instalação interna e na época que funcionava o Coelce Plus. Aí ele ligou, papai, que eu sou engenheiro eletricista, papai, o que é que eu faço? Então, olha, eu tenho um eletricista de toda confiança que faz um preço bom e tudo, está aqui o nome dele. Agora a Coelce também faz, prefiro fazer com a Coelce. Por quê? Porque já sabe que já está resolvido previamente. Já está resolvido previamente. É uma concorrência desleal. E também tem o seguinte, eles muitas vezes não faziam nem os projetos. Eles chegavam, executavam, não faziam anotação de responsabilidade técnica. Nós constatamos que em um ano, a maioria dos projetos que eles fizeram de subestação tinham o nome de 1 ou 2 profissionais de engenharia. Quer dizer, ia uma quantidade assim irrisória de projetos. Então, é difícil você fazer todo esse tipo de fiscalização, porque para ela não interessa ter projeto, como interessa para as pequenas, médias e até grande empresa, porque precisa do seu acervo técnico, do profissional, para numa concorrência. Agora, se ela tem todo o poder nas mãos, já tem todos os consumidores nas mãos, que serão seus clientes, por que ela interessa fazer a RT para ter os acervos técnicos e possa participar de alguma concorrência no mercado?
Então, não existe nada que você possa comparar a esse tipo de coisa que surgiu E essa no decisão bolso da final, ANEL. Tereza, eu estou aqui já no fim do programa, vai ser dentro da audiência da ANEL. Quer dizer, a Câmara dos Deputados, por exemplo, não tem poder de legislar sobre isso. Vai ser a própria ANEL, nessa data que ela ainda não marcou, mas que está previamente acertado, que será no Não, Mas- a próximo Câmara ano. de Deputados Pois tem é, a eu vou- partir de lei. De lei. Ela estabelecendo uma lei, Pronto. aí está Pois é. resolvido. E é isso que nós vamos estar lutando. Porque nós temos que rever algumas coisas. Não vou Sim. aqui citar, mas assim, essa audiência vai ser importantíssima. Eu acho que o deputado Chico Lopes, ele é um parceiro e vem junto conosco desde a época do COES Plus. Foi audiência conosco em ANEL, em outros órgãos de defesa do consumidor. Ele é uma pessoa que realmente defende aí. Nós estamos esperando que isso aconteça. É importante. E temos que usar cada momento da nossa vida, cada tempo que nós tivermos disponível para mostrarmos para as entidades, para as entidades do comércio, da indústria, Da sociedade, dos né? profissionais, de tudo, das micro e pequenas empresas. E nós vamos fazer esse trabalho. Sem dúvida. Doutor Jurandir Picanço, muito obrigado por ter vindo. E Tereza agradecemos. Neumann, mais uma vez. Agradecemos essa E oportunidade. eu acho que este programa serviu para fazer esse alerta e as pessoas despertarem, não é? Desta importante, é uma questão que mexe diretamente no bolso de todos nós. Com certeza. Direto no futuro, próximo, enfim. Quer dizer, é esse trabalho do sindicato, da FIEC, enfim, termina se voltando, né, para a defesa da própria sociedade. Então vamos acompanhar E a nossa com atenção. esperança é que tem aí também a Federação Nacional dos Engenheiros, que tem 18 sindicatos do Isso. Brasil, que cada um possa estar se mobilizando dessa mesma Vamos maneira. acompanhar com atenção o debate, né? O Questão de Ordem sempre está atento a essas questões e posteriormente a gente pode até, Agradeço. não é, sem dúvida alguma, trazer quando outros fatos surgirem. E eu agradeço já de antemão a presença dos senhores aqui. Muito bom tê-los no Questão de Ordem. O nosso programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.